noite. Pode se assentar. O tema hoje que eu queria abordar com vocês, a gente está trabalhando com relacionamento. Semana passada o pastor Levi já comentou sobre casamento. A gente inverteu um pouquinho a ordem por questão de agenda, mas o processo é namoro, noivado, casamento. Nunca invertam esses papéis. Tudo na vida tem seu tempo. Existe uma etapa a ser cumprida. Muitos casais invertem esse tempo, invertem essas etapas e chegam no casamento destruídos. Chegam no casamento despreparados para viver isso. E eu quero encorajá-los vocês hoje a gente seguir essas etapas, não queimar essas etapas. O pastor Levi comentou na semana passada, eu lembro muito bem, onde ele comentou um pouco sobre namoro. Ele falou assim, as etapas que a gente não vive nas fases corretas, um dia elas voltarão. Não deve ser só comigo que acontece, mas eu conheço várias pessoas casadas, que depois de um certo tempo casado, às vezes muito tempo casado, querem ser jovens de novo, querem viver o que não viveram na juventude. Por quê? Porque queimaram etapas. Pessoas que deixaram de ser jovens, buscar coisas que devem ser buscadas na juventude, para ter relacionamentos. E eu quero encorajá-los todos vocês a não queimarem essas etapas. Vamos passar etapa por etapa, crescer cada dia mais, buscando no Senhor. Eu queria abordar esse tema de namoro em 3 partes. Eu vou trabalhar com amizade, namoro e noivado. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que só no namoro que a gente começa a observar a pessoa com quem a gente quer se relacionar, a pessoa com quem a gente quer casar. Mas não. Esse processo ele começa a ser construído muito antes. É na amizade ou no estreitamento da amizade que a gente começa a desenvolver e a notar características que a pessoa com quem a gente quer se relacionar tem. Eu queria encorajar vocês a anotar alguns pontos. O primeiro ponto, qual é a motivação que nós temos para nos relacionarmos? Para quê que eu quero namorar? Qual é o objetivo de eu namorar? Eu vou depois entrar um pouquinho mais nesse assunto de namoro, eu vou comentar um pouquinho mais sobre o propósito dele. Mas muitas pessoas têm entrado no namoro simplesmente para resolver um problema de afetividade, um problema de carência. E não é esse o propósito. Nós devemos ter muito claro nas nossas vidas, que o relacionamento ele é um propósito, ele tem o propósito de nos levar ao casamento, é uma preparação. Não é uma brincadeira, não é um passatempo, ele é muito sério. Muitas pessoas têm levado de uma forma de brincadeira, mas não é desse jeito que a gente deve levar. Nós, como servos de Deus, crentes, diferente do mundo, onde leva tudo na brincadeira, só quer curtição, só quer pegação, só quer dar beijo na boca. Nós não somos assim. Infelizmente, muitos relacionamentos na igreja, não só aqui, mas na igreja brasileira, não são nada diferente do relacionamento que a gente encontra lá fora. Pessoas que perderam o foco, não sabem qual é o propósito do relacionamento, pessoas que têm se deixado a simplesmente satisfazer o desejo dela. Afetivo, uma carência, não receber atenção dos pais, não receber atenção dos amigos. E falou, não, o único jeito de eu receber isso é eu namorando. Não, não é esse o jeito. Nós precisamos ser completos em Cristo. Nós não vamos encontrar isso nas pessoas. Então, eu quero te encorajar a anotar esses pontos, a começar pensando dessa forma, como a gente quer iniciar o nosso relacionamento. O segundo tópico que eu quero comentar com vocês é o tipo de relacionamento que a gente vai ter. Por quê? Porque tem algumas pessoas que se relacionam e para não perder, eu vou namorar e é meu amado, né? Eu gosto desse cara. Ele é lindo, é gatão. E para isso, para não perder essa pessoa, às vezes a pessoa começa a abrir mão de alguns princípios para
não perder ele, porque a pessoa, aquele carinha, às vezes ele não é um cara que busca o Senhor, não é um cara que está comprometido com a igreja, não é um cara que está comprometido com Cristo. E ele não tem os mesmos princípios que os seus. E é isso que eu quero que você deixe muito claro. Não negocie os seus princípios. Não é o momento. Outro ponto que eu quero comentar, que às vezes, alguns, até namoros, o pessoal começa a namorar e depois começa a pensar, pô, quando eu vou namorar? É muito comum a gente, quando é jovem, tem cheio de atividades. O cara estuda, o cara trabalha, o cara faz inglês, o cara joga futebol, o cara joga videogame, ele gosta de assistir um seriado Netflix, ele gosta de fazer um monte de coisa. E quando você vai namorar? Ah, eu quero namorar. Quando? Que tempo você vai tirar para namorar? Será que a pessoa com que você vai se relacionar, ela quer só um namoro de fim de semana? Isso a gente tem que começar a pensar. É antes de a gente iniciar um relacionamento que a gente já deve estar pensando nesses pontos. Será que eu não tenho compromisso demais no momento para assumir um relacionamento, um namoro? Porque o namoro, como eu já comentei com antes, tem um propósito. E a gente tem que passar por essas etapas, a gente tem que crescer nesse período. E às vezes o momento que a gente está vivendo na vida não é o momento correto para iniciar um relacionamento, porque a gente está cheio de atividades. Eu sempre digo, e eu sempre pensava nisso, falava, pô, tudo tem um momento certo na vida. Eu não quero namorar cedo porque, pô, eu quero curtir a vida, eu quero curtir esses momentos que eu tenho, eu não quero ter compromisso com ninguém. E eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha, mesmo não sabendo disso que eu estou falando hoje, porque naquela época eu não era crente. Mas eu tinha isso já dentro de mim. Falei, pô, eu vou viver primeiro porque eu via muitos amigos no mundo que tinham relacionamentos e não tinham proximidade, não tinham afetividade, levavam o relacionamento simplesmente para ter um relacionamento. Para ter uma pessoa para assistir um filme junto, para passear no shopping, para sair para jantar. Simplesmente por isso. Então, eu sempre acreditei que tinha um momento para tudo. E que ia chegar um momento certo onde eu teria que abrir mão de algumas coisas para me relacionar com uma pessoa, para começar a crescer e a me desenvolver com ela. Isso não significa que o cara, quando vai começar a namorar, ele tem que ser aquele chiclé, né? Aquele cara que fica o tempo todo junto. Isso é uma outra coisa, um outro ponto importante que a gente pode conversar antes de iniciar um relacionamento. Como a pessoa espera que seja o relacionamento? Como ela espera que seja o tempo investido no relacionamento, no namoro? Porque tem pessoas que não é que preferem, elas precisam estar o tempo todo junto. Tem pessoas que ficam um pouco junto, precisam do seu espaço, precisam do seu tempo para desenvolver algumas coisas. Então é bom conversar sobre isso antes. Então eu queria conversar com vocês, é isso, assim, ó. Aproveita a amizade para coletar essas informações. Não se envolva primeiro, assuma um compromisso de namoro sem detectar esses pontos. Mas pontos que a gente vai abordar agora e que muita gente esquece, porque quando a gente começa a namorar, geralmente já rolou aquele tchan, né? E a gente tá love's in the air, né? Só, minha gatinha, aquela coisinha toda. E a menina, é aquele cara, suspira, não para de pensar nele. E a gente esquece de ver os defeitos da pessoa. Todos nós temos defeitos. E nem sempre, a gente vai suportar o defeito da outra pessoa. E eu queria comentar com vocês que esse é o ponto importante que a gente deve levar antes do namoro. Porque às vezes a pessoa pode ter um grande defeito que você não vai conviver com ele. E depois que você assumir um relacionamento, num namoro, ou num noivado, ou até um casamento, infelizmente, o tempo de escolha já passou. Nós não casamos para fazer test drive. Nós não casamos para ver se vai dar certo. Esse não é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, verifique os defeitos, conheça os defeitos. Geralmente, na amizade, quando a gente conhece a pessoa, antes de se relacionar com ela, a gente é um pouco mais crítico, é um pouco mais fácil notar os defeitos da pessoa.
a gente começa a observar e fala assim, essa pessoa tem um probleminha, ela nunca chega no horário, ela é uma pessoa que tem algumas manias que eu não gosto, é uma pessoa desorganizada. Imagina, você é uma pessoa extremamente organizada, chega quase a ter o ponto de ser teu toque. Daí você pega e começa a se relacionar com uma pessoa que, meu Deus do céu, ela chega em casa, joga tudo, sai correndo, vai fazendo as coisas, chega onde ela vai passando, ela vai deixando coisa. Essas coisas a gente consegue notar sendo amigo. Não preciso me relacionar com a pessoa num compromisso para observar esses pontos. Talvez você não consiga conviver com uma pessoa que seja desorganizada o resto da vida, porque essa é uma característica dela. Se ela não mudar, se ela não passar por um processo onde que vocês vão conversar e desenvolver isso junto, para crescer, para consertar, ela pode simplesmente viver a vida inteira dela dessa forma. Outro ponto que é importante de observar nesse momento, antes de iniciar o relacionamento, e às vezes a gente esquece, porque quem está apaixonado, e isso é natural, a gente potencializa as qualidades do outro. A gente só enxerga isso. A paixão, eu vou falar depois sobre isso, ela não é errada. Mas nós temos que tomar alguns cuidados com ela. E os defeitos geralmente ficam escondidos. No relacionamento, depois de um certo tempo, e é normal que ele entre numa rotina. E quando a gente entra nessa rotina, onde que os defeitos eles começam a aparecer. Eu já ouvi alguns videozinhos de alguns casais que trabalham sobre sistemas, eles comentam que as qualidades, elas são escondidas e depois, com o tempo, elas começam a aparecer, elas saem de cena e começam a aparecer os defeitos. Por quê? Às vezes, a gente está tão apaixonado, tão, assim, aquela coisa, ai, meu, demorou tanto para eu achar esse cara ou achar essa menina, e agora que eu achei, eu não vou perder por nada. E você fica ali, esquece de notar algumas coisas. O ponto que eu queria comentar de um defeito sério, bem sério, que dá para notar antes de entrar no relacionamento, é se a pessoa gosta de trabalhar. Tem muitas pessoas hoje em dia que não gostam de trabalhar. E se teu sonho é casar com uma pessoa e vocês constituírem uma família que vá para frente, a pessoa precisa trabalhar. Infelizmente, o dinheiro não cai do céu. A gente precisa pegar e trabalhar. São esses defeitos que às vezes a gente esquece de notar numa amizade. Na amizade, geralmente, a gente não tem... beleza. Desculpa, Luiz, eu não sou tão habituado com esse ambiente aqui, então essas coisas... Voltando aqui, a pessoa não gosta de trabalhar e às vezes tu quer constituir uma família com uma pessoa e tu quer crescer, tu quer se desenvolver, você quer ter uma qualidade de vida, você quer viajar, você quer conhecer o mundo, quer ter uma casa legal. E daí, se você se relacionar com uma pessoa que não gosta de trabalhar, você vai ter que puxar o barco sozinho. Pense nisso. É só você. Você tem essa oportunidade de escolher nesse momento. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é a questão de caráter, que a gente pode observar na pessoa antes de entrar no namoro. Ou a falta dele, né? As pessoas às vezes não têm. Uma pessoa apaixonada acredita muitas vezes, fielmente, ela acredita que não. Isso ele só faz com os outros. Comigo, não. Não, ele é meu amor, ele é minha paixão, ele me ama. Ele não faria uma coisa desse jeito comigo. Mas quando a gente entrar numa rotina, existe uma grande probabilidade que esse cara venha fazer o mesmo que ele faz com os outros, com os pais, com os parentes, o que ele vai fazer contigo. Então, é nesse momento que a gente verifica qual é o caráter da pessoa, como ela age, porque ali não tem aquela coisa do encanto, do namoro, onde você está tentando conquistar. Eu lembro que na semana passada o pastor Levi falou que quando ele estava na Lilica lá, que ele queria conhecer ela, queria desenvolver um relacionamento com ela, ele investia nela. A gente vai falar sobre isso depois. E às vezes no investir você esquece e não consegue notar esses detalhezinhos, que é a falta de caráter. Como que a pessoa trata as pessoas? Ela é explosiva, ela tem raiva, ela é uma pessoa que mente muito?
É uma pessoa que mente no dia a dia. Quando você é amigo, você sabe se ela mentiu para o teu amigo do lado. Você começa a notar. E às vezes isso no namoro ele fica um pouco ali, escondidinho. O cara, não, na frente dela eu não vou fazer. Porque dela vai saber que eu minto. Não. Na amizade não existe isso. Na amizade a relação ela é clara. Essa troca acontece de uma forma bem clara. Então, caráter. Notem qual é o caráter da pessoa com que vocês vão se relacionar. Outro ponto que eu queria comentar, que a gente deve observar, e eu encorajo vocês a fazer isso, é em relação a dinheiro. Você fala, pô, Thiago, nem tô namorando, tu já quer que eu veja como é que se o cara tem ou não dinheiro? Pô, que sacanagem. Não é esse o objetivo. Não é o objetivo ver se a pessoa tem ou não tem dinheiro. O objetivo é notar como a pessoa lida com o dinheiro. Como ela se comporta em relação a ele. A forma como lidamos com o nosso dinheiro fala muito como somos. É nesse ponto que eu quero que vocês notem. A pessoa é uma pessoa generosa, ela gosta de ajudar, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que não pode ir para o shopping com cartão de crédito que ela vai gastar tudo. Vai entrar em toda loja, vai comprar tudo. São essas coisas que a gente vai notar no dia a dia. Você vai conhecendo essa pessoa e vai notando que ela tem esses probleminhas. Ou não, é uma pessoa que só compra para ela. Tudo que ela ganha é para ela. Só para mim. Não. Meu dinheirinho eu ganhei, eu suei para trabalhar, ganhar meu dinheirinho, eu vou comprar o meu PlayStation. É o meu tênis. É o meu carro. É o meu som. É a minha TV. Pessoas egoístas, como será no casamento? No casamento são duas pessoas. Como essa pessoa vai lidar? Uma pessoa egoísta pode ser que lá no casamento ela continue egoísta e só pense nela. Então, são sinais que a gente tem que ir verificando se a pessoa tem ou não. E, por último, antes, nessa fase de amizade, mas não menos importante, a vida espiritual. Como é a vida espiritual dessa pessoa com quem nós estamos pensando em se relacionar? Não se envolva com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que os seus, porque nós entraremos no julgo desigual. Principalmente, existe um risco muito grande, às vezes, quando a gente se relaciona com uma pessoa que não é da igreja. Isso acontece de vez em quando. Não deveria acontecer, mas acontece. A pessoa tem princípios diferentes que os seus. Ela pensa e ela acha que as coisas, o namoro funciona de um jeito bem diferente do que deve acontecer e do que você sabe que ele tem que ser. Então, não se envolva com pessoas que não conservam e não guardam os mesmos princípios que os seus. Quanto essa pessoa busca na palavra, quanto ela ora, quanto ela jejua, ela frequenta a igreja? Estamos falando uma coisinha muito básica. Frequentar a igreja. Essa pessoa vem na igreja, pode ser que não seja aqui, pode ser em outra igreja, mas ela vai na igreja. Note esses pontos antes de iniciar um relacionamento. São coisas que vão fazer com que você não se machuque no relacionamento, no namoro ou no noivado. Porque lá no casamento esse tipo de coisa já tem que estar sido resolvido. Tá bom? Concluindo essa parte de amizade, mas eu queria comentar alguma coisinha antes que a gente tem visto em alguns vídeos, em alguns livros que a gente leu. A gente não comenta isso no curso de namorados e noivos, porque geralmente lá a pessoa já está namorando, né? Então não tem por que comentar. Mas um tema que é muito importante que fique claro, e eu acredito que é muito importante porque bastante gente tem esse problema, que é ficar é legal? Ficar, vocês entendem, né? Aquela coisa do beijinho, pegação, aquela coisa toda, né? Aqueles caras que às vezes parece que estão desentupindo. Né? Acontece. Tem cara que, meu Deus do céu, né? E tem mais um malandrinho, às vezes, né? Que tem uma mãozinha boba. Ficar é legal? Eu queria definir com vocês o que o mundo define como ficar. Ficar é ter uma relação afetiva ou sexual sem compromisso. E aí? A questão sexual eu não vou nem comentar porque a gente sabe que é pecado.
o sexo antes do casamento é pecado. Fato. Não preciso nem comentar. Então, essa parte do relação sem compromisso sexual, corta. Nem vai ter. Mas a questão afetiva. Qual é o objetivo de ficar se não suprir a carência afetiva e o desejo da carne? Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Gálatas 5, 16 a 17. Diogo, tá que horas eu posso falar? Porque às vezes eu me empolgo, né? Todos conseguiram abrir? Gálatas 5, de 16 a 17. Diz assim: Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que desejam. Geralmente, como a gente viu ali em cima, a questão de ficar, ela só está relacionada a gente suprir uma carência afetiva que a gente não teve, ou para satisfazer um desejo da nossa carne, de estar com o outro, de uma coisa, pegar, né? Beijar, né? Pare no beijar, por favor, não entre mais. E a Bíblia nos ensina que devemos buscar a satisfazer o desejo do Espírito e não da carne. Devemos deixar os desejos da carne de lado, porque existem frutos desses desejos da carne. Mas a gente precisa alimentar o Espírito. Esse momento, antes do namoro, até o casamento, é um momento em que nós devemos crescer espiritualmente. Nós devemos nos desenvolver, para que a gente não venha entrar no casamento incompleto. A ideia desse processo de namoro e noivado para entrar no casamento é um processo de preparação para que as duas partes entram completas no casamento. Não uma pessoa quebrada e a outra completa, porque isso vai desequilibrar o casamento. Então, a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar satisfazer os desejos do Espírito e não da carne. Então, fuja dos desejos da carne. Em Gálatas, continuando em Gálatas 5, 19 a 21, diz: os frutos do desejo da carne. Quando segue os desejos... Todo mundo conseguiu abrir? Porque às vezes eu vou aqui rapidinho e esqueço, porque está tudo anotado. 5, 19 a 21. Deixa eu pegar aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A parte mais importante desse texto é a parte final, onde diz assim: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. O que é mais importante para nós é a salvação. Nós não podemos perder foco disso, porque o nosso foco é a salvação. Nós irmos para a eternidade, morar na eternidade. Nós não devemos buscar a nossa satisfação e esquecer do nosso alvo. Nosso alvo final continua lá. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre esses frutos, né, dos desejos da carne. Como consequência de alimentarmos a nossa carne, teremos os frutos desse alimento. E um desses frutos que eu queria comentar é a prostituição. Muitos acreditam que a prostituição somente é aquela que a gente vê no mundo, que é a pessoa vender o corpo, a relação por dinheiro. Mas não é somente isso.
não é somente vender o corpo que é a prostituição, mas também é se corromper, se desmoralizar e se desonrar. A pessoa que fica com um, fica com outro, ela vai passando de boca em boca, de pessoa em pessoa. Ela começa a se desonrar, começa a se desmoralizar. E também, a pessoa que busca isso, ela é egoísta. E um dos frutos é o egoísmo. Por quê? Ela simplesmente deseja satisfazer a sua necessidade própria. Eu vou ficar com a menina tal porque eu estou carente. Isso é ser egoísta. Porque você não está pensando no sentimento dela, você não está pensando que você pode machucá-la, porque você quer simplesmente suprir uma necessidade sua, um desejo seu. Então, ficar também se encaixa na questão de impureza, porque pode levar, essa intimidade pode levar a isso, à libertinagem e ao egoísmo. Mas tem um ponto que o ficar pode gerar um problema lá na frente. Pessoas que têm o hábito de ficar com muitas pessoas tendem a se tornar pessoas frias. Por que frias? Porque uma pessoa que vai ficando várias vezes com várias pessoas, para ela não se envolver e não se machucar, ela se afasta. Ela foge, ela não se envolve emocionalmente com aquela pessoa, porque senão ela também se machuca. Além de ser egoísta porque está querendo só suprir a sua necessidade, ela machuca o outro e não se machuca. Lá na frente, quando ela precisar entrar num namoro, ter um compromisso, levar a sério, ela pode ter dificuldade de levar a sério o relacionamento, porque ela nunca se envolveu profundamente com outra pessoa. Ela sempre teve experiências curtas e frias, afastada, para não se machucar. Então, o ficar pode gerar isso também. Mas sempre lembre, o nosso alvo é a salvação. Então, não alimente, não crie esses frutos da carne, de impureza, de desonra, de desmoralização, de libertinagem. Mas eu queria conversar com vocês e pedir para que nós buscássemos mais alimentar, nessa fase, alimentar mais o Espírito. Né? Em Gálatas, ali continuando, de 22 a 25, comenta assim: mas o Espírito produz esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos da sua natureza humana, desejo da carne. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Quem ama Cristo crucifica a carne, suas paixões e seus desejos, para alimentar o Espírito, para que nós possamos colher os frutos que o Espírito produz. Os frutos de amor, bondade, alegria, paz, entre os outros que a gente leu acima. É isso que eu queria comentar sobre amizade. É nesse ponto que eu queria, antes de entrar no namoro, onde a gente vai assumir um compromisso, esses são os pontos que eu queria comentar com vocês, que são coisas que a gente consegue avaliar antes de entrar num compromisso, que é o namoro. Eu acredito que se nós conseguirmos colocar em práticas algumas coisas, ou todas essas coisas que a gente comentou até agora, com certeza a gente não vai se machucar, não vai se frustrar no namoro e no casamento. Porque muitos dos problemas que se tem no namoro e no noivado, e depois no casamento, a gente vai eliminar já no início. Muitas pessoas passam essas etapas e depois notam que as pessoas têm falta de caráter lá no casamento. E daí o que faz? É muito mais difícil resolver um problema de falta de caráter lá no casamento. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Notem essas coisas antes de se envolverem. Nós não somos um produto para ficar andando de boca em boca, para ficar andando de pessoas com pessoas.
Nós fomos comprados por um alto preço. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós não somos qualquer coisa. E isso que eu queria encorajar vocês. Pense muito bem, levem a sério esse assunto. E sobre o namoro, é aquilo que eu já tinha comentado um pouquinho para vocês. Os namoros, hoje em dia, infelizmente na igreja, por não passarem por essas etapas, não se diferenciam quase em nada do que o mundo, como o mundo namora. As pessoas simplesmente buscam satisfazer os seus desejos, só isso. Não tem um propósito, não tem um objetivo, não buscam conhecer um ao outro, não se desenvolvem, simplesmente vivem. E chegam num casamento, casam e depois se separam. E infelizmente uma outra constatação, que aqui na igreja não é assim, mas nas outras é. Mais da metade dos namoros dentro da igreja já teve relação sexual. E isso é triste. Porque a relação sexual, o sexo, ele é um presente que Deus deu para o casal desfrutar no casamento. Existe uma intimidade muito grande entre o casal que só deve ser desfrutada lá. Esse período não é um período de desfrutar, é um período de preparação. Qual é o propósito então do namoro? Lá em Gênesis 2:20, Deus diz assim, lá está escrito assim, deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Quando Deus criou a mulher, Ele criou com um propósito, para que ela se tornasse auxiliadora, companheira do homem. Essa companheira, para ela ser uma companheira, uma auxiliadora, exige um período de aprendizagem. A pessoa precisa aprender a conviver com o outro. E por isso que o propósito do casamento é que a gente se desenvolva junto, né? Eu já tinha comentado antes a questão do casamento, o propósito do namoro é o casamento. Eu vi um negocinho no Instagram, um dia até compartilhei com a Anne e com o Mike Café, falava assim, namoro não é passatempo, passatempo é bolacha, namoro é sério. Biscoito. Eu vi isso num videozinho também. Ele tava disputa, é biscoito ou é bolacha? Ah, porque eu sou paulista, falo de um jeito, carioca fala de um jeito. Bolacha. Qual é a sua motivação no namoro? Tem pessoas que entram no namoro, eu já comentei, elas já entram atravessadas, porque elas entram no namoro simplesmente para não ficar sozinha. Aquela velha frase, eu não quero ser titia, eu vou namorar porque eu quero casar. Pronto. Tem pessoas que entram no namoro porque falam assim, pô, tá passando o tempo, eu já tô com 26, 27, e daqui a pouco, pô, se eu não for casar, daqui a pouco eu não consigo mais ninguém. Eu preciso casar. Eu preciso casar. Eu preciso. Não sei se é o projeto de Deus, mas eu preciso casar. E não é assim. Nós temos que ter a motivação certa no namoro. O nosso namoro é a preparação para o casamento. É o momento onde nós cresceremos junto para chegarmos completos no casamento. Se você não pretende casar num determinado tempo curto, não namore. Não machuque o outro. Porque o namoro é um momento onde você começa a ter intimidade. Você começa a envolver pessoas, não só a pessoa com quem você está se relacionando, a família dela, os amigos dela. E a partir do momento, se você, pô, eu quero namorar só porque assim, eu não suporto ficar sábado à noite sozinho. Meu Deus, chega sábado à noite, eu sozinho, eu vou para a igreja, volto da igreja, estou na real, não consigo ficar sozinho. A pessoa coloca isso como um objetivo da vida dela. E não é. E não é. Você precisa ter bem claro. Vou casar, vou namorar. Não quero casar,
Tiago, eu penso em casar lá com 35 anos, eu estou com 20. O que tu vai fazer nesse período todo? Namorando? Tu está enrolando, na verdade, tu não está namorando. Tu é um enrolador. E brincando com fogo. Porque com o passar do namoro, você começa a ter mais intimidade. Não existe um tempo certo para namorar. Para chegar no casamento. Existe um processo de maturação até que você chegue no casamento. Então, se você não quer casar, não namore. Simplesmente tenha amizade. Você viu que pode ter algumas coisas que você pode conhecer das pessoas. Você pode se relacionar com as pessoas sem namorar. Isso é uma coisa que hoje em dia parece que para o mundo isso não existe. Você tem que namorar. Senão você não se relaciona. Isso não existe, gente. Você pode se relacionar, você pode ter intimidade com uma outra pessoa sem estar namorando com ela. Você pode conhecer, você pode ser um baita de um amigo de uma pessoa sem estar namorando com ela. O mundo tem invertido um pouco as coisas, eles têm colocado o que era para ser lá no casamento, no namoro, e o que era para ser no namoro, eles esquecem. Simplesmente ficam na curtição. Vamos curtir a vida. E não é assim. Não é assim. O namoro é um processo e é um período muito importante. Alguns objetivos. É o tempo para conhecer melhor. Se aquela pessoa é a pessoa ideal. Se aquela pessoa é a pessoa que você orou para que Deus te desse como presente. Porque a pessoa certa no momento errado é errado. Tem muitas pessoas que começam a namorar muito cedo e às vezes não é que a pessoa aquela com quem você está se relacionando ela é errada, mas aquele momento que você está vivendo ainda não é o momento que você deveria estar namorando, se preparando para um casamento. Então você tem que cuidar muito com escolher a pessoa. Por isso que a gente falou sobre todas aquelas etapas anteriores da amizade. Porque você tem que respeitar as etapas. Um dos objetivos também do namoro é o tempo para organizar as coisas para o casamento. Para você casar. Quando você está no namoro, como o teu objetivo é casar, você já começa a desenhar todo o processo até o casamento. Toda a preparação, ela vai levar um determinado tempo para que isso se conclua, né? Então você precisa passar por essa etapa. Quando você se envolve com uma pessoa fora do propósito de Deus, vocês juntas se frustram, se machucam, porque não estão no propósito de Deus. Infelizmente, muitos casais de namorados se envolvem com a pessoa errada e não estão dentro do propósito de Deus. E começam a se relacionar, a ter intimidade. Que eu não estou falando de intimidade sexual, porque espero que isso não esteja acontecendo. Mas você começa, beijinho, a pessoa com que você gosta, você se apaixona, você começa a trocar intimidade com ela. E isso, se for errado, lá na frente vocês dois vão se machucar. Existem muitas pessoas, até na igreja, que não se envolvem com outras porque se machucaram demais em outros relacionamentos. Então preste atenção nisso, cuide disso. Tá, Tiago, e qual a idade certa para começar a namorar? Essa é uma pergunta que muitos querem saber. Mas não existe uma resposta certa. Não existe uma idade. Porque o que precisa para namorar é ter maturidade. E infelizmente, tem gente que às vezes com 40, 50 anos que ainda não tem ela. Então a maturidade é o ponto, quando eu chego a ter maturidade, é o ponto que eu devo me relacionar com outra pessoa. Eu queria abordar alguns pontos, algumas maturidades que a gente considera importante. Aqui eu vou falar sobre maturidade financeira, falando de novo sobre dinheiro. Vou falar sobre dinheiro algumas vezes aqui, depois vou falar lá no noivado também, porque o dinheiro é o segundo ponto que mais separa casais hoje em dia, só perde para a traição. Então ele é um ponto muito importante que deve ser conversado durante o namoro e no noivado, para que a gente não venha ter problema e a gente não venha fazer parte dessa estatística.
É muita gente. Fala, pô, é dinheiro, Thiago. Pô, tem tantos problemas maiores. Não, mas dinheiro é um problema sério. Se não resolvido agora, vai dar problema lá na frente. Eu quero namorar com a menina, mas eu não ganho nada. Ô pai, me dá 50 pila para ir no shopping com a minha namorada? E aí, dá para namorar? Sendo que a gente sabe qual é o propósito do namoro? A gente viu qual é o propósito do namoro. É a preparação para o casamento. Como uma pessoa vai casar se ela não tem nem condição de levar a menina para o shopping? Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Você precisa ter seus ganhos. Cada um tem os seus ganhos. Ter condição de levar a pessoa, de se vestir. Você tem que ter uma independência financeira. Quando você tiver essa independência financeira, você venceu a maturidade financeira. Mas tem outros pontos, tem outros tipos de maturidade. O segundo é maturidade espiritual. Aqui as pessoas às vezes se perdem um pouco. Quando a gente entrar no casamento, o marido principalmente, o menino, tem que ter muito claro que ele será o sacerdote do lar. Ele será o cabeça. A mulher será a auxiliadora. Existem papéis para cada um no casamento. E esse é o momento onde que a gente deve ver se está preparado ou não. Existem casais que começam a namorar, o cara mal, que a gente fala, ele é um bebê na fé. Ele se converteu ontem. Ele não se desenvolveu. Eu não estou falando que a maturidade vem em um determinado tempo, ela se desenvolve em tempos diferentes para cada pessoa. Mas você precisa ter para se relacionar com alguém. Não adianta você querer se relacionar se você não está nem preparado. O casamento é uma instituição muito séria. Você precisa se preparar para entrar lá. Como está a vida espiritual? Você vai conseguir ajudar seu cônjuge na função se você não dá nem conta de si mesmo? Você espiritualmente está em frangalhos, todo quebrado. Como é que você vai entrar num relacionamento, no casamento, se você não consegue nem dar conta de si? A gente precisa estar preparados, a gente tem que entrar completo no casamento. A ideia do namoro até o casamento é que a gente se complete, a gente se desenvolva para que a gente entre completo no casamento, que a gente não venha entrar quebrado. E a maturidade passa por aí também. Outra maturidade é a questão da maturidade emocional. O grande problema de casais novos é que eles não sabem... Oi? Rápido? Tá bom. As pessoas... Vou até me quebrar nas pernas aqui. Maturidade emocional. Muitos casais novos não sabem como lidar com problemas. E isso é um problema muito sério no casamento. Quando o cara chega lá no casamento, não tendo maturidade emocional, a lidar com os problemas que vão acontecer, isso existe, gente. O casamento não é flores. O pastor Levi comentou semana passada sobre isso aqui. A gente acha que vai ser sempre love is in the air. Não vai ser sempre, cara. Terá problemas. A Bíblia fala isso direto. Teremos tribulações. Nós temos que estar preparados para resolver junto. Eu não posso chegar lá no casamento e agir do jeito assim, ó, ele não foi legal comigo, eu vou para casa agora. O jeito que ele me tratou não é o jeito que eu acho legal, eu vou para casa, vou lá dormir na casa da minha mãe. Não. Eu estou sendo um pouco cômico, mas é assim. Tem gente que age assim. Chega lá na frente, no momento que tem que estar já maduro, e tem atitude de criança. Não dá para chegar no casamento com esse tipo de atitude. Então a gente falou sobre os 3 tipos de maturidade, né? A financeira, espiritual e emocional. Isso são bem importante a gente desenvolver isso durante o namoro. Esse processo é para isso. Essa etapa é para se desenvolver. Pegue essas maturidades e desenvolva. Se você não tem desenvolvido, busque aperfeiçoar para que você cresça como um casal.
Queria comentar agora com vocês sobre a diferença entre paixão e amor. Porque às vezes existem casais que decidem casar em cima de sentimentos ou de propósitos errados. Porque tem pessoas, às vezes, que decidem casar, infelizmente, porque simplesmente estão apaixonadas e acham que a paixão que elas têm é amor. A paixão, ela é um sentimento. Ele é um gosto intenso a ponto de ofuscar a razão. A paixão é um impulso emocional que é baseado num conhecimento superficial que não passa pelas provas do tempo e da circunstância. Quando estamos somente apaixonados, ficamos cegos aos defeitos do outro e muitas vezes idealizamos a pessoa como perfeita, que na verdade não é. A ideia da gente lá na amizade verificar os defeitos é para que a gente não venha cair nesse erro. Porque geralmente, no namoro, as pessoas estão apaixonadas. Apaixonado não é errado. Não me levem a mal. Mas nós não podemos decidir a nossa vida em cima de um sentimento tão fraco. O relacionamento do casamento ele é baseado no amor. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E paixão não é amor. O errado é pensar que a paixão é amor e construir uma história em cima desse sentimento. A paixão é o start da relação, mas não será o que manterá firme o relacionamento até o fim. Até o fim não é até o fim que os dois decidirem terminar. É até a volta de Jesus. O resto da vida. O que a palavra fala sobre paixão? Lá em 2 Timóteo 2,22 fala assim, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor de coração puro. Muitos casais se precipitam com isso, colocando o seu futuro casamento à prova em base da paixão. Alguns pontos, alguns sinais de paixão. A paixão pode acontecer para você achar o máximo, no entanto, nem conhece as qualidades e os defeitos da pessoa. A paixão vê a outra pessoa como uma forma de conseguir algo. Segurança, sexo, carinho, fugir dos problemas de casa. É possível apaixonar-se por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Isso geralmente acontece na juventude. A pessoa é apaixonada por fulano, daqui a pouco ela é apaixonada por ciclano também. Está vendo como esse sentimento ele é fraco para manter um relacionamento? Nosso casamento, nosso namoro não deve ser baseado somente nesse sentimento. Uma pessoa apaixonada usa máscaras para estar sempre agradando e não decepcionando o outro. É outro ponto que eu comentei lá atrás. A pessoa quando está apaixonada esquece de ver alguns defeitos, ou a pessoa com quem está se relacionando fala assim, não vou falar na frente, porque ela vai ver, né, que eu tenho esse defeito. Então, por isso que a gente passa por essa etapa lá atrás. O amor é uma decisão e se constrói com o tempo. À medida que o casal passa a conhecer as qualidades, defeitos, caráteres um do outro, o amor vai se desenvolvendo. O grande desafio do casal é transformar uma grande paixão em um grande amor duradouro. É muito bonito a gente ver, como a gente viu semana passada, o pastor Levi, o relacionamento que ele tem com a Lilian. Um casal que tem um relacionamento lá no casamento depois de 37 anos, é isso? 8? Depois de tanto tempo, ainda tem uma relação tão boa. Uma relação tão legal que tu olha e fala assim, que relacionamento legal. Mas por quê? Eles não deixaram de ser apaixonados, mas eles basearam o seu casamento em cima do amor. O amor, ele exige dedicação, investimento de tempo e muita renúncia. E muitos não estão dispostos a pagar nesse preço. Então pense muito bem, quando você estiver no processo
de namoro, se é isso que você quer mesmo para sua vida. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7 diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Nós devemos refletir, em cima desse texto, se nós estamos dispostos a amar o nosso futuro cônjuge desse jeito. Porque algumas das características do amor é que ele cresce e se desenvolve como uma árvore. E vai crescendo dia a dia. Ele vai se desenvolvendo. O amor é mais interessado em fazer a outra pessoa feliz. Ele não está pensando somente nele. Ele está pensando no outro. O amor gosta de estar com outra pessoa não somente pela atração física, mas também por amizade, companheirismo e carinho. O amor é o que é. Não tem medo de mostrar falhas e virtudes. A gente concluiu esse período de namoro falando sobre esses pontos, porque agora o próximo passo que a gente vai falar é sobre o noivado. E o noivado, ele é um processo onde a gente passa essas etapas, onde a gente consegue distinguir qual é o nosso sentimento, se a gente ama ou se a gente simplesmente está apaixonado. A gente consegue resolver a questão da maturidade para ver se está preparado ou não. Porque no noivado, o noivado é a preparação para o casamento. É um período onde a gente vai se preparar, porque logo vai acontecer. O namoro é o período de construção, é o período de adaptação. Mas o noivado é a preparação para o casamento. O que a gente faz no noivado? O que a gente precisa fazer no noivado? É igual ao namoro? Não. Existem algumas coisas que são importantes de ser abordadas durante o noivado, porque é isso que a gente vai alinhar, porque a gente já passou por um período de conhecimento, um período de adaptação. Tipo, como serão as decisões que os dois tomarão junto? Quando você chega no noivado e está se preparando para o casamento, você veio de uma família, o seu cônjuge, futuro cônjuge veio de outra família, vocês decidiam de formas diferentes. Mas a partir do casamento, as decisões serão únicas. Vocês devem conversar sobre isso para encontrar um ponto de equilíbrio, a ponto de não um convencer ao outro que a opinião dele é a que vale, mas o que é melhor para os dois seguirem à frente. Porque tem pessoas que entram no casamento e não conseguem achar um ponto que começam a brigar o tempo todo porque não sabe. Não, porque eu mando mais, eu tenho sempre razão, você não tem razão de nada. Não é assim, gente. No noivado, é o período em que a gente vai discutir sobre isso, é o período em que a gente vai crescer, vai amadurecer essa ideia de como tomaremos as decisões no casamento. Outro ponto que às vezes dá atrito no casamento, que a gente deve já começar a preparar no noivado, é a divisão de tarefas em casa. Uau, tarefa? Tem tarefa em casa? Mas não vem alguém limpar? Tem. Não são todos que nasceram em berço de ouro que têm empregado o tempo todo. Mas tem gente que foi criado desse jeito. Gente que foi criado sem precisar fazer nada. Por quê? Porque nasceu numa família que tinha condição de pessoas que faziam esse serviço para ela. Só que às vezes quando você vai casar, você também não vai casar com uma pessoa talvez tão abastada. A pessoa não tem tanto dinheiro e você vai precisar dividir as tarefas, porque a mulher, hoje em dia, ela trabalha também. Se muitos não sabem, ela trabalha. Todos trabalham. Então, precisa ser dividido as tarefas. Porque assim o cara chega lá, está no casamento, ele entrou, já passou aquela parte de love, que é logo no início. Daí ele tá lá, papapá, aquela louça nunca se limpa, a roupa fica ali, aquela coisa toda. E daí a mulher fala assim, ô, ajuda aí. Uhum, ajudar. É, tem que ajudar, vai fazer. Ah, tá. Daí ele vai. Daqui a pouco a mulher começa a se desgastar, porque só ela trabalha, só ela limpa, só ela faz as coisas. Daqui a pouco ele vai falar com ela, ela fala assim,
Falou, oh, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa mulher, cara? Ela não era assim quando eu namorava com ela. Ah, tá louca? Será que ela tá na TPM? Vai saber. Não, ela tá tão desgastada porque não existe uma divisão. E a gente deve discutir sobre isso antes, para que a gente não venha ter atrito no casamento. Filhos, outro ponto que tem que ser discutido no noivado. Por quê? Às vezes a pessoa com quem você vai se casar não tem ideia de ter filho a curto prazo. E você, teu sonho da tua vida é casar e ter filho. Ou, melhor, a quantidade de filhos, ou não ter filhos. Se o teu sonho da tua vida é casar e ter filho e você se junta e casa com uma pessoa que não quer ter filho, pronto, a confusão está arrumada. Quando é o momento de alinhar esse assunto? No noivado. A gente não deve entrar no casamento achando que a pessoa sabe de tudo da gente e a gente sabe tudo dela. Esse processo que a gente está passando é o processo de conhecer um ao outro e discutir esses pontos, alinhar esses pontos. Porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa quer ter filho, a outra quer adotar. Mas aí a pessoa fala assim, não, eu não quero adotar. Daí a pessoa, tá, vou ceder, né? Que tem a questão da renúncia. Vou ceder para a felicidade do nosso relacionamento, vou ceder e a gente vai seguir desse jeito. Só que a pessoa começa a se frustrar, porque não era esse o plano dela de vida. Então essas coisas, para que a gente não tenha frustrações no passado, devem ser discutidas ainda no noivado. Família é outro ponto que às vezes dá treta. Por quê? O Tiagão aqui é muito apegado à família. A Anne sabe disso, porque a Anne nasceu numa família pequena e eu sou de uma família grande. E é uma bagunça. É um pega pra capar lá. É difícil para a Anne, que nunca conviveu com uma família tão grande, com tanta gente falando ao mesmo tempo, quando se reúne no final do ano, aquela... E para ela pode ser um incômodo, isso. Só que a família foi o que te trouxe até agora. E nós devemos conversar sobre isso no noivado, para que você não prive o outro da família. Porque você não é adaptado a viver daquele jeito. Fala assim, não, agora é o nosso momento, a gente vai viver o nosso mundinho. Cara, cada um tem sua história com a família. Ela não deve ser deixada de lado. Não é porque você está iniciando um casamento que você vai abandonar a sua família. Isso é importante. Porque tem muitos casais. A gente fala, pô, Thiago, mas isso é tão básico. Mas é nesse básico que muitos casais erram. Porque o cara fala assim, pô, eu não gosto da minha... A mulher, né? Vamos falar. Não gosto da minha sogra. Muito metida. A gente não vai lá. Você está privando o seu esposo de viver com a mãe dele. A vida inteira. Ela educou, ela trouxe ele até aqui. O pastor Levi comentou sobre isso na semana passada também. Não devemos agir desse jeito. Defina no noivado tempos. Porque vocês precisam ter o tempo de vocês como casal, mas precisam ter o tempo com os amigos e com a família. Definam esses tempos no noivado, para que esse assunto, quando entrar no casamento, não venha causar problema. Outra coisa que eu, já finalizando, mais 2 pontos a gente vai finalizar, que eu já passei um pouquinho do horário, é sobre o futuro. O que cada um deseja para si? O que cada um planejou para o seu futuro? Eu posso ter planejado viajar a vida inteira, curtir uma vez por ano, quero viajar para fora do país, eu quero trabalhar em tal empresa, eu quero crescer, eu quero virar um chefe, um gerente. E a outra pessoa fala assim, eu não quero viajar, eu quero ficar aqui. E aí começa a causar transtorno. O projeto de futuro, o projeto de vida de cada um. Ou pior, um nasceu para ser missionário e o outro fala assim, eu não vou sair longe da minha família. Não é para mim. Eu não quero viver de missões. E o outro é, essas coisas vocês precisam definir já no noivado. Vou falar sobre dinheiro de novo. Por último. Façam um planejamento financeiro. Eu falei sobre isso antes, que é o segundo motivo que mais separa casais no Brasil hoje, é dinheiro.
Faça um planejamento financeiro. Converse sobre dinheiro. Guardem dinheiro. Definam como vocês vão investir o dinheiro que cada um ganha. E outro ponto muito importante, que muitos erram. Muitos. O dinheiro dela é dela e o dinheiro dele, meu dinheiro é meu. Cada um paga as suas contas, a gente define. Não. No casamento, nós nos tornamos uma pessoa, uma só carne, inclusive na área financeira. Então, o pacote daqui vem para esse bolo e de lá vem para esse bolo. É tudo compartilhado. Ah, mas eu não sei nem quanto meu marido ganha. Isso é uma coisa que tem que ser conversado. Não existe mais no casamento segredinhos. O melhor amigo teu é tua esposa. O pastor Levi comentou sobre isso na semana passada. Deve ser a pessoa com que você se relaciona todo dia. Você não tem que ter segredinho. Principalmente essa é uma área que o pessoal geralmente fala assim, não, isso aqui não conta quanto eu ganho, porque pô, minha esposa gasta muito. E se ela souber que eu ganho um pouquinho mais, ela vai gastar um pouquinho mais. Não, não é assim. Definam isso, converse sobre isso no noivado, para que vocês não venham ter problemas no futuro. Por último, tempo. Definam no noivado quanto tempo ou como será gasto o tempo dos dois. Eu e a Anne, a gente dá muito certo. Por quê? Os dois são soneca. Quem é amigo nosso mais íntimo sabe, a gente gosta de dormir. Mas é uma característica nossa. Já pensou como seria o nosso relacionamento se a Anne gostasse de dormir todo sábado à tarde e eu todo sábado à tarde não poderia ficar em casa? Cara, isso ia gerar muito problema. Ou, eu sou um cara totalmente parado e a Anne é uma maratonista. Vive em prova, vive correndo, vive em atividade. Gente, definam essas coisas. Como será gasto o tempo? Não quer dizer que você não possa deixar a pessoa dormindo, descansando e você vai fazer... Mas definam, conversem. Esse período é um período de conversar, de muita comunicação, de alinhamento. Esses são só alguns exemplos, né, de algumas coisas que a gente precisa cuidar no noivado. Então, só recapitulando, na amizade, aproveite esse período da amizade para conhecer a pessoa sem pintura, sem maquiagem, vamos dizer, a pessoa como ela é. Porque ali ela não está tentando te vender nada, ela não está tentando te conquistar, ela é simplesmente teu amigo. Conheça a pessoa, conheça os defeitos, conheça o caráter dela como amigo. Depois desenvolva um relacionamento se for a pessoa correta. Ore antes de entrar no namoro. Ore, ore. E depois busque se desenvolver. Vamos aproveitar um momento do namoro para conhecer melhor um ao outro, desenvolver maturidade, crescer junto um com o outro. E no noivado, alinhar os pontos para que a gente não venha sofrer no casamento. E é isso. Então, fechou. Era isso que eu queria comentar com vocês. Esse aqui é um dos tópicos do curso que a gente ajuda o Maico e a Fê, que a igreja tem sobre namoro e noivado. Essa parte de namoro e noivado é um dos tópicos, a gente aborda bastante coisa e eu convido todos que estão namorando ou estão noivos, que a partir do segundo semestre, bem provável, a gente deve voltar a ter os nossos encontros, que vocês participem, que vocês venham crescer conosco no relacionamento, para que vocês não sejam parte de uma estatística de casais que se separam, mas que vivam conforme o propósito de Deus, que é viver casado até a volta dele, até o fim. Beleza? Orar? Eu oro. Pode ficar de pé para a gente orar, por favor? Pai querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por Tu nos ensinar como Tu queres que sejam os nossos relacionamentos. Por Tu se preocupar tanto conosco, Pai.
com as nossas vidas. Tu tens colocado, tens na tua palavra, Pai, mostrado como tu queres que nós nos relacionamos com as outras pessoas. E te pedimos, Pai, que os meus irmãos que estão aqui, Pai, que ainda não estão namorando, ou os que estão namorando, Pai, que eles venham ter mais intimidade contigo, buscar mais em Ti e se desenvolver, Pai, para que venham ser casais saudáveis, casais que sejam exemplos dentro da igreja e fora da igreja. Diferente do que a gente tem visto, Pai, lá no mundo, casais que se separam a cada pouco, mas sejam casais que cresçam dia a dia mais, Pai, de intimidade contigo, e casais que sejam saudáveis, casais que buscam em Ti a solução dos problemas. Venha desenvolver meus irmãos, Pai, que eles venham a crescer muito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.